Oferecimento CIEAN. Estamos de volta com o nosso programa Ponto de Equilíbrio, uma parceria entre o Amazonsat e o Jornal do Comércio, entrevistando hoje a psicóloga e consultora empresarial Luciana Jacó Nogueira com o tema Desafios Atuais no Desenvolvimento de Pessoas. Luciana, eu queria te convidar agora a ouvirmos a opinião da população em relação ao nosso tema de hoje no nosso quadro Direto ao Ponto. Está um pouco defasada, precisa de mais empenho, precisa de investimento para poder ter uma melhor qualidade, mas continua um pouco defasada ainda, deixa a desejar. O governo, tem proposto muitos projetos para os jovens, Hoje em dia eu acho que só não estuda quem não quiser, Tem muita oportunidade de trabalho para os jovens de hoje. Sinceramente, eu acho que inclusive até essa passeata que tem agora, quem sabe se não vai melhorar, porque a situação não está muito boa assim, pelo menos para a população. Luciana, qual a melhor estratégia? Focar nos pontos fracos ou nos pontos fortes do colaborador? Recentemente eu tive uma discussão acalorada com algum grupo de colegas da área sobre isso. Eu tenho uma opinião muito forte, formada nesse sentido. Focar nos pontos fortes. Por quê? Se você já é bom naturalmente, se você já tem algumas características que lhe foram dadas de presente, que é do seu comportamento, se você investir mais horas para aperfeiçoar, é muito mais provável que você se torne excelente do que você investir tanto tempo e energia em algo que você não sabe fazer. O exemplo que eu sempre dou é escrever com a mão esquerda e com a mão direita. Se você fizer aula de caligrafia e escrever com a mão que você naturalmente escreve, por exemplo, a direita no meu caso, provavelmente a sua letra vai ficar muito bonita. Agora, se você fizer isso com a mão esquerda, a energia gasta, a energia psíquica, o tempo, o desgaste é muito maior. Então, obviamente, precisa trabalhar os pontos de melhoria, todos nós temos, mas investe mais tempo e mais energia no que você já sabe fazer, porque provavelmente você vai se tornar excepcional naquilo. Maximizar aqueles talentos pré-existentes. Exatamente. E como encontrar bons colaboradores no mercado de trabalho tão restrito como o de Manaus? Nós ouvimos com alguma recorrência empresários reclamando da falta de mão de obra qualificada, alguns falam em apagão na mão de obra. Outro dia eu entrevistei aqui a ex-presidente da BRH, Elaine Jenkins, que mencionou esse risco de um apagão no Brasil, não só em Manaus. Mas qual é o desafio local para recrutar esses talentos? As empresas hoje não querem passar o tempo necessário investindo em treinamento e capacitação dos colaboradores. Então, existe uma busca por profissionais prontos e eles não existem no mercado. Os profissionais que já estão prontos, eles estão empregados, eles estão bem empregados. Então, o segredo ou a alternativa, a estratégia é tentar buscar pessoas com alto potencial, treiná-las e prepará-las, mas isso requer um tempo maior, requer um investimento da empresa naquele colaborador, para realmente treiná-lo, para desenvolver algumas características e habilidades necessárias para aquela empresa. Mas a minha sugestão é realmente tentar levantar pessoas que têm talento, que têm potencialidades para que isso seja trabalhado dentro da organização. Profissional pronto é muito difícil de se encontrar. E é que entra a importância num trabalho como o seu, esse talento de saber identificar e recrutar pessoas com esse potencial, não é isso? Exatamente. E, na sua opinião, qual a pergunta mais importante que um líder deve fazer a si mesmo? Se ele está sendo inspiração. Que um líder precisa ser inspirador. As pessoas precisam olhar para ele e admirá-lo como pessoa, como profissional. Então, não é remuneração, não é o salário, não é o ambiente de trabalho. Você acredita que a figura da liderança ela é um fator preponderante na motivação? Todos esses outros fatores são importantes, sim. A liderança é um dos grandes importantes fatores. Interessante que eu recebi ontem uma mensagem com uma foto de uma revista que saiu uma pesquisa. O que as pessoas estão buscando? Então, a figura do líder é muito importante, mas não é a única fonte de motivação. Eu preciso descobrir
o que a minha equipe precisa, o que motiva cada um dentro da minha equipe, preciso colocar esses ingredientes aos poucos dentro da minha organização. Se eu tenho um time muito jovem que é movido a desafio, eu preciso colocar desafios para eles, porque senão eu não vou conseguir motivá-los. Então, respondendo a primeira pergunta de o que o líder precisa se perguntar é se ele está sendo inspiração, e não só profissional. Eu acho que passou o tempo de que as pessoas admiravam o chefe enquanto chefe, a família toda desestruturada, a vida pessoal toda desestruturada, mas entrega resultado. Eu acredito que esse tempo já passou. As pessoas buscam alguém que seja realmente inspirador em todos os aspectos da vida, alguém que tenha uma vida equilibrada, que consiga equilibrar a vida pessoal, profissional. Valores morais também. Valores morais, especialmente. Considerados. Especialmente. Também uma queixa que é muito comum. Reter esses talentos tem sido um desafio das organizações. Então há uma mobilidade muito grande, muito vasta. O talento ele não se acomoda, não entra em zona de conforto. Qual é a razão disso? Existe uma série de fatores. Um deles é o que você acabou de mencionar. Existe um apagão de mão de obra. Então as pessoas boas hoje conseguem escolher onde vão trabalhar. E pessoas boas, eu digo pessoas que tenham boas características de formação educacional, têm características comportamentais adequadas, então as pessoas que são boas sabem disso. E elas não vão se submeter a algumas situações que elas acreditam que não seja valorizada para elas. Então, o que a empresa pode fazer é, de novo, aquilo, de criar um ambiente motivador. Existe, em 2012, no ano passado, explodiu essa onda de empreendedorismo no Brasil. Por quê? Pessoas muito inquietas, querendo construir coisas novas, às vezes dentro da empresa, mas a empresa não dava espaço para isso. Então eu diria que o maior desafio é conseguir fazer com que as pessoas empreendam dentro da sua organização. Tenham essas características empreendedoras e canalizem isso para dentro da empresa. E as organizações já identificaram a necessidade de fazer assim? De atuar dessa forma? De dar esse espaço? Algumas sim, outras ainda não conseguem enxergar o que está acontecendo no mercado. Muito bem, assim nós chegamos ao final deste segundo bloco. No próximo bloco nós continuamos essa conversa e vamos falar sobre inovação. Até já. Oferecimento CIEAN. Conheça o Memorial Petrônio Augusto Pinheiro.